Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria, pós-graduado em neurociência cognitiva. Palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses numa só imagem. Você pode ajudar a gente compartilhando o canal, os episódios que você gostou com seus amigos em suas redes sociais, pois isso garante a continuidade do projeto, e pode também participar enviando mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003 com sugestões de temas, dúvidas, críticas, elogios, e também pode nos seguir nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Nesse episódio, eu falo sobre o superdotado e o seu pensamento não linear. Eu já gravei episódios anteriores sobre superdotados, inclusive com a participação de Inês Raquel Guzzo. Na ocasião, a gente falou sobre a identificação dos superdotados, sobre características deles. Nesse episódio eu vou abordar o assunto de uma forma um pouco diferente. Como as pessoas se sentem, como isso se passa dentro da cabeça de uma pessoa que tem superdotação. E eu vou começar falando justamente do que seria o superdotado e qual a diferença para uma pessoa que tem altas habilidades. Inclusive porque o título desse episódio ele fala do pensamento não linear, que inclusive isso é uma característica do superdotado e não necessariamente de quem tem altas habilidades. Então, para a gente começar o papo, um esclarecimento: superdotação e altas habilidades não são a mesma coisa. O superdotado ele pressupõe que a pessoa tem características inatas, que de nascença ele tem uma estrutura cerebral diferente, uma estrutura neurológica, neurofisiológica diferenciada. Já uma pessoa com altas habilidades, não necessariamente ele tem essa estrutura diferenciada. Ele pode desenvolver altas habilidades a partir dos estímulos que ele recebe desde a primeira infância, ou ele pode ter até uma tendência criativa, uma tendência a ter habilidades maiores em determinadas áreas e desenvolver ao longo da vida essas habilidades. Então, assim, um pode ser desenvolvido, tem a ver com estímulos, e o outro tem características e tendências naturais de nascença. Essa é uma diferença fundamental entre as duas. E uma outra situação é que o superdotado, por ser superdotado, ele tem uma facilidade maior em se tornar uma pessoa com altas habilidades em alguma coisa. Porque ele tem uma maior facilidade, uma maior fluência para desenvolver essas altas habilidades. Porém, uma pessoa com altas habilidades nem sempre é um superdotado, deixando essa diferença muito clara, né? E o objetivo aqui, inicialmente, é falar dos superdotados especificamente. Os superdotados, eles possuem estruturas neurobiológicas diferenciadas, como eu falei, que são basicamente conexões neurais mais robustas, mais eficazes e, em algumas situações, em maior quantidade até. Então, ele consegue trafegar informações, trafegar estímulos nervosos de uma forma muito mais eficiente do que outras pessoas. E isso caracteriza a superdotação. Ele é mais veloz no pensamento, ele é mais veloz nas conclusões que ele faz, ele é mais veloz no processamento cerebral, mais eficaz. E quando eu falo de pensamento não linear, na verdade eu estou usando um termo que é um dos mais comuns de ser ouvido nos meios ligados às neurociências. Porém, em outras profissões, em outras áreas de pesquisa, em outras áreas profissionais, esse tipo de pensamento ele pode ser nomeado de uma forma um pouco diferente. Ele pode ser nomeado, vocês podem ouvir falar como pensamento em árvore, pensamento arbóreo, pensamento em arborescência, pensamento ramificado, enfim, vários termos similares a esse. Mas eu vou me ater aqui ao termo não linear, que é o mais usual na minha área. Normalmente,
as pessoas, quando vão tomar decisões ou quando tem que analisar situações para daí gerar uma reação e gerar conclusões sobre aquilo, ela analisa de uma forma linear, é o que seria o normal. Ela analisa passo a passo. Bom, eu tive esse problema aqui, então eu tenho que ver o que eu errei aqui, qual é esse material, aí eu vou lá, peso o material, não é aquele, tem que mudar a quantidade e tal. Ou seja, eu vou pensando passo a passo o que precisa ser feito, o que deu errado, para daí poder chegar às minhas conclusões. Porém, um superdotado, justamente por ele ter essa fluência neurológica, essa efervescência toda, essa eficácia, ele consegue abrir um leque de possibilidades e não só ficar linearmente, passo a passo, analisando a situação. Ele desmembra isso em várias possibilidades e para cada possibilidade ele ramifica em outras coisas, como se fosse um jogo de xadrez. Se eu fizer isso, vai resultar naquilo, que pode dar naquilo, aí eu faço aquele outro, resulta naquilo, mas se lá atrás eu não fizer isso, fizer aquilo, vai resultar naquele outro, sabe? Isso tudo de uma forma extremamente rápida, extremamente eficaz. Não que o nosso cérebro processe muitas coisas ao mesmo tempo, mas isso é de uma forma tão eficaz que parece que ao mesmo tempo ele está analisando já várias situações, várias possibilidades, várias soluções, e quando ele chega a uma conclusão, isso já passou por centenas de análises ali, muito rapidamente, diferente da pessoa que vai passo a passo, que fica presa numa situação tentando achar uma solução para ela. Então, o pensamento dele vai ramificando, né? Ele tem várias hipóteses iniciais, a partir dessas hipóteses ele gera várias outras alternativas a partir de cada hipótese e vai desdobrando, né? E isso promove soluções e ideias muito criativas. Porque não necessariamente, ao contrário de outras pessoas, ele não vai analisar só aquilo que ele está vendo naquele momento e pensar em soluções ligadas àquilo. Às vezes coisas loucas, né, que as outras pessoas pelo menos chamariam de loucas e que não têm a ver com aquilo, também vão ser cogitadas. Então, nessa efervescência toda de raciocínio, ele pode chegar a uma conclusão de repente usar um material que não tem nada a ver com aquele problema, mas que de repente vai ser a solução daquele problema. Uma solução criativa, uma solução inovadora, que vai resolver com eficiência e que nunca ninguém imaginaria. Porque as pessoas raciocinariam de uma outra forma. Só que nesse leque de opções, nessa abrangência que ele dá às análises, né? E com essa eficiência de desdobramentos, ele consegue imaginar, poxa, mas tem essa solução aqui, que ela parece louca, mas ela vai resultar nisso, que eu faço aquilo, faço aquele outro, adapto isso, no final vai funcionar. Então, ele pode chegar a conclusões que ninguém pensaria, mas que ele vai chegar à conclusão. Então, essa é a característica do pensamento não linear. E aí, muitas pessoas, muitos profissionais dizem, não, mas o pensamento não linear não é uma regra. Nem todo superdotado necessariamente vai ter o pensamento não linear. Nessa situação específica, eu concordo discordando, por um motivo. Na verdade, o pensamento não linear, ele é baseado numa eficiência de conexão neural e numa eficiência de transmissão de estímulos que o todo superdotado tem, de nascença, uma característica do superdotado. Então, a gente diz que essa predisposição ao pensamento não linear, ele já nasce com a pessoa. Então, o superdotado, ele nasceria com essa eficácia cerebral já definida, de forma inata, e, ao mesmo tempo, totalmente predisposto, ou seja, com uma tendência muito forte, quase que certa, dele adotar e utilizar o pensamento não linear. Só que o que pode acontecer? O nosso cérebro ele se adapta muito facilmente ao meio onde ele está.
Em outros episódios eu já tratei disso, né? O nosso cérebro, ele tem a capacidade, ele é plástico o suficiente para ver que se ele não se encaixa numa determinada situação, se ele não consegue resultados satisfatórios com uma certa situação, ele tende a buscar uma mudança, a uma reconfiguração, de forma que ele passe a integrar aquele meio, aquele ambiente de uma forma mais natural possível. E eu estou falando isso porque uma pessoa com um pensamento não linear que nasceu dessa forma, nasceu um superdotado, se ele for desde a primeira infância podado, ou seja, o que ele apresenta como ideia, sugestão, é sempre tido, isso é coisa muito, é loucura, ninguém dá bola, as pessoas brincam, as pessoas fazem pouco caso, as pessoas não dão a oportunidade de sequer testar as coisas que ele fala. O que vai acontecer? A tendência é que, se a educação for rígida, o desenvolvimento da criança não tiver os estímulos para essas características do superdotado, o cérebro dele, independente dele querer ou não, vai adotando estratégias internas para meio que fazer uma conversão do pensamento não linear num pensamento linear. Então, mesmo tendo toda a estrutura para o pensamento não linear, de uma forma natural, ele vai tender a responder e a agir com uma forma de pensar linear. Ou seja, ele vai usar uma super máquina para gerar um raciocínio que usa pouco dessa super máquina. E isso vai gerar resultados lineares compatíveis com o que as pessoas ou a educação espera dele. E a partir desse momento ele começa a abafar essas características de superdotado. E o que a gente vai ter como resultado nessa situação é que ele, quando chegar na adolescência e posteriormente à fase adulta, mesmo tendo toda a estrutura cerebral propícia para o pensamento não linear e para uma superdotação, para uma capacidade de raciocínio muito eficaz, ele vai agir como qualquer outra pessoa, porque ele vai se condicionar a utilizar o raciocínio linear e vai, entre aspas, perder a estabilidade. Então, por isso é que muitas vezes se diz que o superdotado não necessariamente tem um pensamento não linear, porque ele muitas vezes é condicionado a não tê-lo. Porque se ocorresse o contrário, ele fosse estimulado a usar, ele seria uma pessoa muito capaz. Ok? Deixando essa primeira parte bem clara. A tendência natural do superdotado é sim adotar o pensamento não linear. Agora, dependendo dos estímulos que ele recebe, né, isso sempre acontece com humanos. Os estímulos e o ambiente onde ele se desenvolve são muito determinantes para o que ele vai ser. E nesse caso, então, é crucial que ele tenha uma educação adequada, um desenvolvimento adequado, e que realmente, por mais que pareçam loucas as sugestões e as alternativas que ele apresenta, pelo menos se verifique se tem fundamento, porque pode ter. Aí muitas pessoas perguntam o seguinte, mas uma pessoa que não é um superdotado de nascença, né? Ela não nasceu com essa eficiência do cérebro, que propicia, né, uma maior eficácia e facilidade em se adotar o pensamento não linear, essa forma de pensar e de decidir. Uma pessoa, entre aspas, normal, que esteja na média, ela consegue treinar esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento? Olha, o cérebro é plástico, então não é uma coisa impossível, né? Não vou dizer assim, não consegue. Consegue. A questão é que esse pensamento não linear característico dos superdotados, ele é uma questão estrutural, ou seja, ele faz independente de estar consciente sobre isso ou não. Ele não fica provocando esses pensamentos e buscando soluções e buscando alternativas. Isso começa a jorrar
e ele começa a ter esse fluxo todo de raciocínio quase que no automático. Então, é o tipo do condicionamento que exigiria demais de quem não tem essa predisposição neurobiológica. Então, pessoas podem se condicionar a isso? Podem. Mas para se equiparar ao que seria um superdotado, em termos de eficiência, é muito difícil. Não é uma tarefa simples. Então, deixando isso claro, porque as pessoas podem ter a ilusão de que, não, mas fulano faz um treinamento que é para pensamento arbóreo, ou para pensamento em árvore, ou pensamento não linear, eu vou fazer aquele treinamento, vou ficar fera nisso. Não é bem assim, tá? Deixando isso claro. A pessoa pode se condicionar a raciocinar e pensar de uma forma um pouco diferente, de uma forma não linear? Pode. Mas o grau de eficiência vai depender do grau de esforço, o grau de condicionamento. Então, uma pessoa não vai conseguir fazer isso de forma rápida. Aquela velha comparação com uma academia, né? Você pode até fazer treinos e tudo, mas para você ter um corpo de um halterofinista, né, para uma pessoa que é profissional e que até compete isso, você não vai conseguir isso em um mês, em uma semana, não vai. Né, um treinamento intensivo. E nesse caso do cérebro, eu diria que até exige até mais tempo e mais condicionamento. Porque uma coisa é você treinar conscientemente, outra coisa é você chegar a um grau de condicionamento que socorra de forma automatizada. Né? Então, realmente exige uma malhação muito grande aí. Tá? Então, deixando isso claro, não é impossível, mas para chegar a um grau de eficiência realmente comparável a de um superdotado, realmente você teria que ter um condicionamento muito forte, um treinamento muito intensivo, o que eu não sei se na prática é muito viável, muito eficaz, tá? Mas realmente se consegue melhorar bastante, se consegue adquirir novas habilidades, sem dúvida, de uma forma bem razoável. Eu só estou falando assim em termos comparativos com o superdotado. Agora, nem tudo são flores, né? O superdotado, ele enfrenta diversos problemas. Não só por essas habilidades que ele vem a ter, né? Mas com a forma como as outras pessoas reagem a isso. Então, o primeiro ponto é que muitas vezes na infância, na adolescência, ele costuma ser vítima de bullying, né? Brincadeiras, bullying, ironias, justamente porque ele tem uma criatividade muito exacerbada, né? As soluções e as ideias que ele apresenta nem sempre seguem o padrão da maioria, seguem o padrão normal. Então, ele tende a apresentar uma solução que as pessoas riem, que as pessoas utilizam como chacota, quando, na verdade, se fosse aplicado, talvez seria a melhor das soluções, mas que muitas vezes nem se cogita. Então, um dos problemas é esse, é ele acabar se isolando, ou ser isolado pelo grupo. E aí, realmente, ele não conseguir se integrar. E essa falta de integração talvez ajude naquela situação onde ele reverte esse pensamento dele para um pensamento linear, né? Isso talvez ajude a empurrar para isso. Então, é muito importante cuidar disso quando se percebe essa eficiência maior dessas pessoas. E um fator que se percebe muito, né, principalmente em superdotados novos, né, bebês ou crianças novas, é justamente um nível de criatividade muito grande, porque as soluções são muito criativas, né? Então, atividades ligadas à criatividade geralmente são muito intensas, são muito diferenciadas em relação a outros. Então, esse pode ser um ponto de identificação também. Um outro problema é que mesmo que ele consiga passar dessa fase da infância e da adolescência, lidando com esse bullying, lidando com essas ironias, com essas brincadeiras, ele tem que lidar com a descrença, né? Que é o que eu já falei. É comum ele não ser acreditado em muitas situações. Quando ele apresenta uma solução ou uma ideia que
mesmo que seja rápido, mesmo que seja eficiente e mais veloz que todo mundo, ele apresenta uma solução que as pessoas enxergam nessa solução algo que elas pensariam, aí beleza, ele tem uma certa credibilidade. Agora, quando ele apresenta uma solução que elas não cogitariam, ele cai em descrédito, porque você tem uma média de pessoas, uma maioria de pessoas desacreditando naquilo que ele está falando. E isso sim começa a gerar problemas, porque dependendo da pessoa, isso pode acontecer com muita frequência. Então ele no final das contas se desacreditando também. Então é preciso cuidar disso, isso é uma outra situação. E eu falo isso na vida adulta, mas isso já começa meio que na adolescência, porque a pessoa, geralmente numa educação tradicional, onde você vai aprender, por exemplo, matemática, e você tem todo um raciocínio para chegar a um resultado de uma fórmula, geralmente as escolas e tudo exigem um método específico, né? Isso tem que ser resolvido dessa forma, com essa evolução de cálculo. Mas ele, por conta própria, o cérebro dele pode achar uma outra saída. Pode achar um meio que para ele é mais lógico, para ele é mais rápido, para ele é mais eficiente. Só que a escola muitas vezes desacredita e nunca viu aquele método e não deixa ele fazer, não deixa ele usar. Não buscam saber se realmente tem algum fundamento e se pode ser feito. E não dão essa oportunidade. Então já começa o problema aí da adolescência para a fase adulta. E um outro problema que costuma ocorrer também também da adolescência para a fase adulta, é o seguinte: como ele desmembra os assuntos e as decisões que ele tem que tomar, ele desmembra muito e de forma muito rápida, em muita quantidade de opções, muita quantidade de variações, muito tudo. Quando isso ocorre ligado a um problema para ele, né, algo que traga tristeza, algo que traga melancolia, angústia, algo que o abala de alguma forma, ele acaba sendo bombardeado de forma repetitiva por pensamentos desagradáveis, né? Então, se uma pessoa está passando por um momento de tristeza, de melancolia, e ela tem um raciocínio linear, ela vai ficar circulando em torno daquele assunto e daqui a pouco aquilo se esbaece, ele encontra uma solução e é isso. No caso de uma pessoa que está pensando de forma não linear, ele vai desdobrando isso em hipóteses, desdobrando isso em possibilidades, desdobrando isso, né, em questões futuras, e no final ele tem um bombardeio de ideias, informações que muitas vezes não são agradáveis, são tristes, são melancólicas, são aflitivas para ele. Então isso pode gerar alguns problemas nesse sentido, né, de caminhar por uma depressão, caminhar por uma melancolia excessiva, por uma tristeza, por um isolamento. Então, o superdotado, ele pode, por um lado, ter ganhos com isso, mas ele pode ter também muitos conflitos, tanto com outras pessoas quanto conflitos pessoais. E isso precisa ser cuidado, né? Agora, para finalizar, é importante eu também deixar um esclarecimento, né? Durante um certo tempo foi muito falado e foi muito visto em filmes, em outros materiais, que tratam um superdotado como se fosse uma pessoa com superpoderes e que já nascesse pronto, já nascesse com muita eficácia, já nascesse tocando músicas, já nascesse fazendo pinturas, já nascesse com atividades prontas onde ele nem precisa aprender. Não é isso, gente. Então, entendam bem a diferença. O superdotado, ele nasce com uma estrutura neurobiológica que dá a ele eficiência de raciocínio. Ponto. O que ele vai fazer com essa eficiência de raciocínio aí depende. Aí é o correr da vida que vai dizer. Ele pode fazer um bom uso disso, focar em alguma área que ele goste e super desenvolver, ser muito hábil naquela área ou naquelas áreas, ou ele pode fazer besteira atrás de besteira e não conseguir se desenvolver bem.
né, ou se desenvolver de forma equivocada e ser, entre aspas, um superdotado do mal. Então, não necessariamente o superdotado ele já nasce pronto, já nasce sabendo tudo. Não é isso. Muitas pessoas têm aquela visão de que um superdotado sabe tudo, resolve tudo. Não é assim. Então, ele nasce com uma predisposição, ele nasce com uma estrutura. Agora, que uso que ele vai fazer disso é outra coisa. Tá bom? E isso, inclusive, é uma das diferenças entre o superdotado e quem tem altas habilidades. Quem tem altas habilidades, ele se desenvolve, de uma certa forma, com uma eficiência maior e com habilidades maiores em certas coisas. Então, existem pessoas que têm altas habilidades em música. É uma pessoa que desde criança já tem um talento musical, já tem uma facilidade maior em aprender música. Não significa que ele seja um superdotado, mas ele tem uma facilidade maior nessa área melódica. E ele pode se desenvolver muito nisso. Se ele fizer se ele tiver bons estímulos, ele vai ter altas habilidades em música. Agora, não necessariamente será um superdotado. Então, é importante ter esses esclarecimentos e imaginar que um superdotado, ele é gente como a gente, né? Ele não é um super-homem, ele não é uma super-mulher, ele não vai nascer pronto, não vai saber de tudo, só que ele vai ter uma estrutura que pode ser bastante favorável, mas que também pode afundar ele em problemas, como eu falei, em bullying, em ser discriminado, recriminado e até ter problemas que cheguem a uma depressão. Tudo depende da forma como se lida com ele. Então é por isso que a gente tem que ser consciente para saber como que a gente lida tanto com amigos, quanto com familiares, quanto com nós mesmos. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria. Neste episódio, eu falei sobre superdotado e seu pensamento não linear. Você pode colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios e sugestões? É só enviar mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Também pode visitar nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E conto com vocês para compartilhar o episódio, o canal, com as pessoas que você conhece em suas redes sociais e nos ajudar a manter esse projeto vivo. Semana que vem tem mais um episódio. Te aguardo.